irmãos. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo. Quero realmente colocar as nossas vidas diante da tua presença, a minha vida, Deus, que você está falando aqui. Que seja sempre, sim, o Senhor direcionando, o Senhor falando através de nós. Porque nós não estamos aqui, ó Deus, realmente para falar apenas o que pensamos ou aquilo que está no nosso coração, mas nós queremos ser realmente instrumentos do Senhor, ó Deus. Então que nessa noite nós possamos juntos falar sobre o teu amor, sobre a tua graça, a tua misericórdia e que seja transformador nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, antes de começar, assim, já falando sobre o tema que eu escolhi, eu queria falar um pouquinho sobre 4 tipos de pais. Esses tipos de pais, eles foram colocados pela psicóloga norte-americana Diana Barwind. E são eles: um estilo de pai autoritário, permissivo, negligente e autoritativo. Então, enquanto eu vou falar sobre esses estilos de pais, eu queria que você fosse pensando em cada característica, cada detalhe, para ver ali mais ou menos em qual você se enquadra. E aí, não para mim, mas para você mesmo, você vai fazer uma autoanálise, refletir e pensar, poxa vida, será que esse estilo que eu tenho, ou que eu sou mais parecido, será que é um estilo legal? Será que é algo realmente valorizado pelo meu filho? Será que eu estou administrando bem a minha casa? Então, o primeiro deles é o estilo de pai autoritário. Não pode ir pronto. Esses pais tendem a ser exigentes, rigorosos, inflexíveis, têm um estilo de disciplina totalmente rígido, fazendo uso de castigos. A comunicação é essencialmente unilateral, ou seja, de pai para filho. O pai fala e o filho não tem o direito de falar nada. As regras não são normalmente explicadas e as expectativas são elevadas com flexibilidade totalmente reduzida. Aqui nós vemos um estilo, como o próprio nome diz, onde o pai decide tudo e pronto, o filho não tem voz. E muitas vezes ele nem entende o porquê de ter sido dito não para ele. Então esse é um estilo autoritário. O segundo é um pai permissivo. Claro que pode, do jeito que você quiser. Esse tipo de pai ele é indulgente, tolerante, mais uma espécie de amigo do que propriamente um pai. Ele tem um estilo de disciplina permissivo, com poucas ou nenhuma regra. O filho decide. A comunicação é aberta, mas sem orientação por parte do pai. Ele até é um pai carinhoso, sempre pronto a apoiar e encorajar o filho. As expectativas são baixas ou não definidas por esse pai. Eu entendo que é preciso sim ser amigo do seu filho, mas sem perder essa referência. Você é o pai dele, você não é o amigo dele. Então, precisa ter espaço para essa amizade, para essa confiança, mas precisa ter claramente definido essa relação de pai para filho. O terceiro é o pai negligente. Faça o que você achar melhor. Pais distantes e alheios não se envolvem na educação e dão muita liberdade aos seus filhos. Eles pouco interferem. Há pais que decidem de forma consciente ser assim, enquanto outros são simplesmente desinteressados. Eles têm pouca comunicação, pouco carinho, apoio e encorajamento. Expectativas baixas e não definidas por esses pais. Muitas vezes, o filho, nós, que somos filhos, a gente está perdido, a gente precisa de uma direção, a gente precisa de um conselho, de um apoio. E esse pai, ele não está nem aí. É assim, faz o que você achar melhor, não me interessa, sabe? E o filho, ele quer que interesse para o pai, porque ele não sabe o que fazer muitas vezes. Mas, como ele é um pai negligente, ele deixa para lá. Você faz o que você achar melhor e pronto. E o quarto é um pai autoritativo. Eu achei muito legal esse estilo de pai. Vamos falar sobre isso juntos. Esse é o estilo desse pai. Ele é um pai ativo, envolvido, solidário, sólido e justo. Ele estabelece regras claras e explica para o filho aquelas regras.
A comunicação ela é boa e adaptada ao nível de entendimento da criança ou do adolescente. Ele é um pai carinhoso, que apoia e encoraja o filho. Tem altas expectativas, mas também ele aceita a sugestão do seu filho. Ao meu ver, esse seria se a gente pudesse, né, colocar dessa forma, um ideal, um estilo de pai ideal, porque existe equilíbrio. Ele não deixa tudo solto, mas ele explica o porquê de talvez estar impondo uma regra e tudo mais. Então, esses são os 4 estilos de pais que eu quis pegar aqui hoje para a gente fazer essa introdução e para você pensar um pouquinho. A gente vai estar falando sobre disciplina. Então, esses 4 estilos de pai, ele está muito ligado à disciplina, à forma que você vai educar e disciplinar o seu filho. Então, o tema que eu escolhi é honrar aqueles que nos amam e por isso nos disciplinam. Então, eu queria que a gente, pedir para o Vitor colocar lá, a gente vai estar trabalhando no nosso texto base, que é Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 5. Nesse capítulo, a intenção, né, que ele é logo um capítulo após o capítulo que fala sobre os heróis da fé, e a intenção dele é realmente que a gente não se atrapalhe, não se perca. Ele vai começar falando isso com relação ao pecado, vai falando também com relação a gente ter sempre os nossos olhos fixos em Jesus, né? Porque ele já sofreu de uma forma tão grande e a gente vai ter muitos sofrimentos, mas a gente ainda não chegou ao ponto de precisar derramar o nosso próprio sangue, porque Jesus fez isso. E aí ele vai falando sobre várias outras coisas e vai chegar no ponto que fala sobre a disciplina, que é o que eu quero falar hoje para a igreja. Vamos lá, ler lá juntos, Hebreus 12, do 5 ao 10. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem o aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos, que é no contexto de antigamente também. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nos respeitavam. E nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Amém? Então, o primeiro ponto que eu separei é a disciplina do nosso pai terreno, nosso pai humano. Eu não sou pai nem mãe, mas imagino como é difícil, né, essa função, você exercer essa função de pai, né? Na função de filho, então eu já dei muito trabalho para o meu pai, para minha mãe, então eu imagino, né, como é difícil para vocês que estão do outro lado, né, essa responsabilidade. Hoje nós temos, vocês têm, né, muito mais, acredito que muito mais obstáculos na frente de vocês, né, a tecnologia totalmente avançada, amizades, muitas coisas que o mundo pode oferecer, né, para os filhos. E aí eu paro e penso, até quando a Zinaide estava lendo aquele texto, eu fiquei pensando, né, sobre aquilo que estava sendo falado, que fazia sentido com aquilo que eu tinha pensado e preparado. Hoje em dia, para você ser pai ou mãe, você precisa saber que isso vai levar tempo, isso vai demandar o seu tempo. Você não pode apenas viver e deixar para lá e a vida vai levando e a semana você não conversa e você querer ter algo com o seu filho, sabe? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Você tem tido tempo para sentar com o seu filho, para estar ali junto, para realmente dedicar ali aquele tempo aonde outra pessoa pode tirar? Porque se você, como pai, não escolher essa posição, não escolher dar essa oportunidade ao seu filho de estar junto, outra pessoa pode dar. Outro lugar pode
um jogo pode dar. Então, você precisa estar sempre atento. Você tem o seu filho ali contigo, mas ao mesmo tempo você não tem. Se você não dedica do seu tempo para estar com ele. Tudo isso que a gente fala e essa questão do relacionamento, ele é algo que ele é construído, ele deve ser construído desde que a gente nasceu. Então, a forma que você vai criar o seu filho, o estilo de disciplina, o tempo que você vai gastar com ele, tudo isso vai fazer parte de quem ele é hoje, de quem nós, que somos já filhos mais velhos, somos hoje. Então, a gente precisa sempre estar ali entendendo que você precisa repreender, que você precisa cuidar. A disciplina, ela não é um ato de castigo, ela não é um ato apenas de correção. Um dos significados da disciplina é assegurar o bem de um indivíduo, assegurar o bem-estar de um indivíduo. Ou seja, você assegurar o bem-estar de alguém não é só você corrigir, não é só você castigar e colocar de castigo e dizer isso e aquilo, é todo um conjunto. É você tirar tempo para estar com ele, é você se importar com as coisas que ele quer falar para você, é se importar com as tarefas que ele precisa fazer, é você sim corrigir, né, também, mas é um conjunto, é um bem-estar. Você vai caminhar ali para um caminho de disciplina, onde é um equilíbrio, onde todos os pontos estão sendo alinhados juntos. E você vai caminhando, e aí é isso que vai trazer para você, para nós hoje, a resposta dessa disciplina que foi feita durante tantos anos. E aí também eu queria colocar assim um questionamento que a gente vê muito quando a gente fala desse lugar de pai, de mãe, que é essa questão mesmo de você estar ali se importando, sabe? Eu assisti um vídeo do Cortella, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito legal, ele fala coisas muito importantes. E ele estava falando assim sobre a forma que você vai agir é resposta de você conhecer ou não o seu filho. Então ele falou, eu sei, como, por exemplo, ele estava dando um exemplo, né, de que a filha dele sempre falava, porque se você não me der isso, eu vou me matar, porque se você não me der isso, eu vou jogar da janela do prédio. E ele falou assim, e eu me preocupava com aquilo? Não, porque eu conhecia minha filha. Eu sabia por que ela estava falando aquilo. Só que para eu conhecer a minha filha, eu sentava com ela todo dia, eu estava ali com ela almoçando, eu estava conversando com ela, eu estava trocando ideias. Então, a gente precisa entender que a nossa vida, a nossa família, né, a gente precisa estar ali trocando ideias, trocando informações. Sabe, quando você vai comprar um presente para o seu filho, você sabe o que ele gosta? Isso foi outro ponto que ele falou que eu achei muito legal. Ele falou, inventaram agora esses vale-presente. Por quê? Se você não sabe, você vai lá e compra um vale-presente. Aí a pessoa vai lá e escolhe. Não é verdade? Eu acho isso legal para quando a gente realmente não tem assim, um laço de intimidade, né, com um amigo, alguma coisa assim, mas é seu pai, sabe? É seu filho. Você escolher dar um vale-presente do que você pensar, cara, ele queria tanto isso, meu pai queria tanto isso, ele gosta tanto disso. Então você ter essa identidade, sabe? Você é tão junto ali com seu pai, você conhece tanto o estilo do seu pai e do seu filho, que você não precisa, não, eu quero comprar tal coisa porque eu sei que ele vai gostar. Sabe? Então a gente precisa, hoje em dia, a forma que a gente vive, que o mundo traz, ele afasta muito. Se a gente não tomar cuidado, tá cada um no seu quarto, vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas. E eu achei muito legal quando a gente foi assistir a festa da Kailane, que tinha uma cena que era isso. Eles sentaram e eles, peraí, mas quem é você? Eu não sei quem é você. Sabe? Então a gente não pode deixar isso acontecer. Eu acredito que ainda mais a gente com essa identidade de sermos cristãos, isso deve estar cada vez mais longe, cada vez mais distante dos nossos lares, sabe? Porque conforme a gente vai crescendo, igual, por exemplo, eu, o Jefferson, o Joab, a Enaya, a gente é maior, talvez a gente tenha um diálogo já mais aberto, mais avançado com os nossos pais. Mas pense, a gente já está com 30 anos, 30 e poucos. Então, assim, eu acho que isso precisa ser construído, como eu falei lá no começo.
você tem que aprender a abrir espaço para o seu filho. E você, filho, abra espaço para o seu pai. Sabe, construa uma relação onde tem confiança, onde tem amor, e que quando ele te corrigir, você sabe que ele está te corrigindo para o seu bem, porque ele te ama. Porque a palavra de Deus diz: se você não ama, você não disciplina. Então, quando os nossos pais estiverem chamando a nossa atenção, olhe para ele com amor. Entenda que ele tem essa função de pai na sua vida e ele te ama. Ele não está fazendo para o seu mal. Pelo contrário, ele está fazendo para o seu bem. E lá na frente, talvez você vai entender. Talvez agora não. Mas lá na frente, hoje, eu entendo. Então, a gente precisa. Não deixe isso para lá quando você tiver 30, 20 anos. Sabe, cresça agora, você que já tem 10, 12, 11. Sabe, queira saber mais do seu pai, conhecer mais, trocar ideias, estar ali íntimo do seu pai. Sabendo realmente quem ele é e tendo ele como ali o seu amigo. Como falou aqui no começo, você não pode confundir esse papel de pai e de filho. Mas você precisa criar uma relação de amizade, de apoio, de respeito, de companheirismo. E aí, quando o seu filho ele estiver ali em meio a dificuldades, erros, ele vai chegar em você e vai falar. Porque assim, ele sabe que ele fez errado. Porque lá atrás você ensinou para ele o que era certo e o que era errado. Só que aí ele não tem aquele medo de chegar e falar: pai, olha, eu sei que o senhor me ensinou assim, assim, assado, e eu fiz totalmente ao contrário. Porque ele sabe que ali, com você, ele vai encontrar refúgio. Ele vai encontrar um colo, ele vai encontrar a correção mais com amor. E não com, gritos, xingamentos. Mas sim um pai que estabeleceu, um pai autoritativo, como eu falei. Onde ele deixa tudo muito claro. O que você pode, o que você não pode, estou aqui, eu não estou aqui. Então, essa era a primeira parte que eu queria falar sobre a questão da disciplina do nosso pai que está aqui. Estabelecer uma relação de respeito, uma relação de amor, de companheirismo, onde você possa caminhar junto com o seu filho. E aí vocês vão conseguindo construir a vida, porque ele confia em você como pai e você confia nele como filho. Sabe? Não tente revirar, fazer tudo ao contrário. Não tente não ser esses pais que a gente fala, um pai negligente, um pai autoritário, que não se importa com o seu filho. Pelo contrário, abra mão do seu tempo, abra mão de tanto trabalho, que também foi dito ali naquela fala das Zinite, Vocês são os nossos espelhos. Então, assim, por mais que a gente não siga tudo que vocês falam, hoje, quando nós somos maiores, a gente tem a nossa forma de pensar, a nossa opinião, mas a nossa raiz está lá, naquilo que vocês ensinaram, naquilo que vocês construíram. Quando a gente erra consciente do que a gente está errando, porque foi ensinado, porque foi explicado a cada um de nós. E o segundo ponto que eu queria entrar aqui, ele já fala de uma outra disciplina, que é a disciplina do Pai Celestial. Que aqui já entra todos nós que estamos aqui, Todos nós somos filhos.